Olá pessoal, boa noite a todos. Antes de começar a aula, eu gostaria que vocês me confirmassem se estão me ouvindo, por favor. Sim, professor. Boa noite, professor. Boa noite a todos, mais uma vez. Desculpa pela possível demora. Vamos então dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar nesse primeiro momento de sais e no segundo momento de óxidos, beleza? O assunto ainda é o mesmo, que é funções inorgânicas. Bem, meus amigos, nós, na nossa primeira aula sobre funções químicas, né, nós falamos sobre as propriedades semelhantes. E são essas propriedades que fazem com que nós podemos agrupar o grupo de substâncias, né? Em determinada quantidade ou determinada substâncias, podemos agrupá-la conforme as suas propriedades químicas semelhantes. Chamamos essas propriedades químicas semelhantes de propriedades funcionais, tá certo? Nós temos essencialmente essas 4 funções inorgânicas. Nós falamos da primeira aula de ácidos, depois bases. Chamamos atenção para que muitas dessas substâncias estão no nosso cotidiano, estão no nosso dia a dia. Hoje, por exemplo, eu trago aqui como destaque o bicarbonato de sódio e o hipoclorito de sódio, tá certo? Hipoclorito de sódio é uma solução, ou melhor, a água sanitária é uma solução de hipoclorito de sódio. Nós temos aqui o dióxido de carbono, tá certo? Que é justamente um óxido. Então nós vamos falar dessas duas características, dessas duas grandes grupos de substâncias. Vamos aos sais. Então, meus amigos, na primeira aula nós vimos que temos a função química ácido e a outra função química base. Temos os ácidos e temos as bases. Essas substâncias entre si, elas podem reagir, ou melhor, elas reagem formando sal e água, tá certo? Então, quando a gente tem um ácido e uma base e os coloca em condição de reação, ele vai formar um outro grupo de substâncias, tá certo? Existem outras formas de se realizar a síntese, tá certo? Ou a produção de sais. Um dos exemplos, e que é importante que vocês dominem essa reação química, tá certo? É a reação de neutralização, onde eu tenho ácido, uma base, produzindo o meu sal em questão, certo? E essa reação aqui, a gente caracteriza ela como uma reação de dupla troca, ok? Adiante, numa outra aula, nós vamos falar sobre reações químicas, sobre classificação de reações químicas, vamos falar de reação de simples troca, dupla troca, entre outras, tá certo? Pois bem, os sais são compostos, vejam bem, iônicos, tá certo? Que quando a gente coloca essa substância em água, tá certo? Ela vai produzir os íons positivos, no entanto, diferente do H+, da mesma forma que os ânions serão diferentes do OH-. Ou seja, toda vez que você coloca esse composto iônico em solução, a exemplo do cloreto de sódio, ele vai dissociar, no entanto, essa dissociação vai produzir íons positivos diferentes do hidrogênio, do hidrônio, e diferente, tá certo, da hidroxila, ok? Então vejam que eu tenho outros exemplos de sais. Cloreto de sódio, que é um exemplo mais comum, o sal de cozinha. O nitrito de potássio, vejam bem. Esse aqui agora é o nitrato de amônio e o sulfato de cálcio. Todos esses 4 que estão colocados aqui embaixo são compostos iônicos que, ao serem adicionados em água, eles vão justamente produzir soluções eletrolíticas. No entanto, essas soluções eletrolíticas vão ser decorrentes da ionização, ok? No entanto, vão formar cátions diferentes do hidrogênio, do hidrônio, melhor dizendo, e da hidroxila. Perfeito?
Essa que é a característica dos sais. Então, vejamos. Na página anterior, nós falamos que os sais, vou destacar aqueles sais que nós vamos falar, tá certo? Eles são produtos da reação de neutralização. Sais são produtos da reação de neutralização. Essa reação de neutralização é a reação que ocorre entre um ácido, tá certo? E uma base. Então, aqui nós temos o exemplo. Ácido clorídrico reagindo com o hidróxido de sódio, formando o cloreto de sódio, que é o ácido em questão, tá certo? Mais a água. Então, temos aqui a nossa reação de neutralização. O que nós vamos falar aqui agora é chamar atenção para a nomenclatura, ok? E aí, vejam só, vamos observar aqui a nomenclatura. Cloreto de sódio. Vamos racionalizar agora através dessa figura que está colocada aqui. Ó. Vejamos, nome do ácido de origem, trocando a terminação, tá certo? E aí nós temos aqui, ó, eto, ito e ato, ou seja, aqui está entrando, tá certo? O nome do ânion, que é oriundo do ácido. Então, vejam só, o cloreto está aqui, ó. Então, vai ser cloreto de, tá certo? E o nome do cátion da base de origem. O cátion está vindo daqui, ó. Tá certo? Então, o cátion, ele está vindo e está fazendo dessa substância aqui, que é a base. Então, dos ácidos, tá certo? Dos sais, o ânion, ele é oriundo do ácido e o cátion é oriundo da base. Quando a gente dá a nomenclatura, a gente justamente começa falando, né, expressando o nome do ânion, tá certo? Depois, a gente complementa isso com o nome do cátion. Esse exemplo aqui, ácido clorídrico, reagindo com o hidróxido de sódio, eu vou formar o cloreto. E aí, eu vou chamar a atenção justamente para essa mesma tabela, na verdade, né? Onde a gente destaca aqui a nomenclatura, em específico a terminação, o sufixo. Reparem bem que esse ácido aqui, ó, ele é um ácido que não tem oxigênio, tá certo? Ácidos que não têm oxigênio, a terminação dele vai ser hídrico. A exemplo, ácido clorídrico, ácido iodídrico, perdão, e assim sucessivamente, tá certo? Vejamos que quando eu vou me referir, por exemplo, a o iodo menos, tá certo? Eu vou chamá-lo, esse ânion aqui, de iodeto. Então, o que eu faço? Eu retiro esse sufixo que está colocado aqui, tá certo? E coloco, né, o sufixo eto. Então, de clorídrico ou de hídrico fica eto, tá certo? Cloreto de sódio. E assim sucessivamente. Agora, nós temos outras duas formas aqui, ó. Ok? O sufixo oso e ico, e ito e ato, eles se relacionam da mesma forma que o hídrico se relaciona com o eto. Lembre-se que o sufixo oso e ico dizem respeito à diferença do número de oxidação, maior e menor. Tá certo? Reparem aqui, ó, o ácido nitroso, tá certo? Reagindo com o hidróxido de potássio. Quando eu vou falar nomenclatura, tá certo? Vou destacar aqui, ó, vai ficar nitrito de potássio. O ânion, ele é oriundo do ácido e o cátion desse sal, ele é oriundo da base, tá certo? Tudo bem. Como é que eu vou me referir agora a esse ânion, tá certo? Está compondo sal, só que agora na forma salina. Eu retiro o sufixo oso, tá certo? E vou, reparem aqui, ó, colocar o ito, de forma que, ao me referir a esse ânion aqui, eu vou chamá-lo de nitrito. Então, vai ser nitrito de potássio. E assim sucessivamente, tá certo? Então, reparem aqui, a gente começa, ok, com o nome do ânion, tá certo?
do ácido de origem e complementa com o cátion da base de origem, respeitando as terminações que ora se referem à característica do ácido, tá certo? Da mesma maneira que o número de oxidação. Vamos ver outros exemplos agora de outros sais, né? E que são agora classificados como hidrogenossais ou hidroxissais. Eu vou chamar a atenção aqui, nesse primeiro momento, do hidroxissais, de uma substância bastante conhecida por nós, que é o bicarbonato de sódio. O que é o bicarbonato de sódio, assim como o bisulfato de sódio, eles são classificados como hidrogenossais? Porque justamente, reparem bem, que eles têm esse hidrogênio aqui, tá certo? Na fórmula. Esse hidrogênio, eles são ionizáveis, mas na hora de se fazer a reação de neutralização, ele não se ionizou, tá certo? Houve uma ionização parcial daquele ácido de origem. Quando isso acontece, a gente diz que essa neutralização foi uma neutralização parcial, tá certo? Então, a gente aqui, dentro dessa caixinha vermelha, a gente tem um exemplo de uma neutralização parcial para a síntese aqui, ó, do fosfato ácido de sódio. Tá certo? Então, esse está aqui o exemplo, onde nós temos o hidróxido de sódio reagindo com o ácido fosfórico, formando o nosso sal em questão. O nosso sal, por ter esse hidrogênio aqui, ó, tá certo? Ionizável, ele é justamente chamado de fosfato. Aí nós colocamos essa palavra aqui no meio, ácido de sódio, certo? Para chamar a atenção, para mostrar que nessa estrutura tem um hidrogênio. Da mesma forma que o sulfato ácido de sódio. Reparem que a fórmula do sulfato ácido de sódio tem um hidrogênio ali dentro, da mesma forma que está acontecendo com o bicarbonato. Ok? Da mesma forma que acontece isso com os ácidos, vai acontecer também com as bases. Quero dizer o seguinte, da mesma forma que eu tenho hidrogenossais, eu tenho hidroxissais. Ou seja, eu terei sais em que vai haver na sua estrutura, no seu retículo, tá certo? As hidroxilas. E essas hidroxilas presentes lá, elas também serão decorrentes de uma reação de neutralização parcial. Aí, seguindo o mesmo exemplo, a gente tem aqui nesse conchete a reação do ácido clorídrico reagindo com o hidróxido de alumínio. Houve uma reação, uma neutralização parcial, ou seja, nem todas as hidroxilas desse hidróxido de alumínio, eles se dissociaram. Então, apenas uma. Reparem, aqui eu tenho 3 hidroxilas e aqui eu tenho uma hidroxila só, certo? Por isso que neutralização parcial. Então, formei esse sal aqui, ó. A nomenclatura dele vai ficar dessa forma. Cloreto dibásico. Por que dibásico? Porque eu tenho 2 hidroxilas na sua fórmula, tá certo? Se tivesse uma, seguindo o exemplo de cima, seria mono, esse prefixo mono que está aparecendo aqui, ó, tá certo? Monohidroxinitrato de cálcio. E o cloreto dibásico de alumínio se refere à nomenclatura desses sais básicos ou hidroxissais. Ok? Então, seguindo com a característica dos sais, né? Falamos dos sais comuns, falamos dos hidrogenossais, dos hidroxissais. Agora vamos falar de um grupo, né? Uma classificação de sais bastante importante, que são sais hidratados. Os sais hidratados são aqueles sais onde vai haver justamente, reparem, moléculas de água, tá certo? Lá no seu retículo. Essa água a gente vai chamar de água
de cristalização ou, tá certo? Água de hidratação, ok? Então, vejamos. Como é que vai ficar a nomenclatura dessas substâncias? Deixa eu apagar aqui só um instante. Como é que vai ficar a nomenclatura desses sais hidratados? O primeiro momento é reconhecer. A gente tem que olhar para a fórmula e reconhecer isso daqui. Essa é a escrita dele. Eu tenho o meu sal, ok? Seguindo com um pontinho. Esse pontinho significa que essa molécula de água vai estar justamente hidratando esse sal. Ou seja, será justamente isso que a gente chama aqui de água de hidratação. Ok? Agora vamos à nomenclatura. Bem, se a gente fosse dar a nomenclatura dessa substância desconsiderando a água, ele ficaria, vejamos, sulfato de cálcio, perdão. Só que, olhando com mais atenção, ok? A gente tem que colocar essa nomenclatura considerando, levando em consideração essas duas moléculas de águas, essas 5, essas 10, ou tantas quanto existirem naquele meu sal hidratado. E aí nós vamos lançar mão dos prefixos de penta, deca, seguindo os exemplos que estão colocados aqui no slide. Então vamos ficar, nesse primeiro caso, com... Deixa eu apagar. Com sulfato de cálcio dihidratado. Por que dihidratado? Porque eu tenho 2 moléculas de água. Por que pentahidratado? Porque eu tenho 5 moléculas de água. O hidratado se refere justamente a essa molécula de água, tá certo? Ou a essa água de hidratação, que, vejam bem, se encontra dentro do retículo cristalino desse composto iônico. Certo? E reparem aqui, eu tenho aqui esse exemplo que é deca-hidratado, o sulfato de sódio deca-hidratado, porque eu tenho 10 águas de hidratação. E aí eu tenho aqui um exemplo, né, do sulfato de cobre, penta-hidratado. Ele tem essa coloração azul porque justamente a água para o sulfato de cobre vai dar a ele essa coloração azul. De forma que, se nós aquecêssemos essa substância, a água ela vai evaporar, ela vai sair desse retículo, tá certo? E vai tornar a substância, olha só, branca. Para quem já teve oportunidade de lidar com aquarismo, já deve ter visto, por exemplo, o sulfato de cobre, tá certo? Ele é um antifúngico. Os peixes ali em piscinas também se usa bastante essa substância, ok? Então, tenho aqui um exemplo do sulfato de cobre pentahidratado e o sulfato de cobre, aquele, no caso, não está hidratado, ok? Agora, nós temos aqui o exemplo do cloreto de cobalto hexahidratado, porque eu tenho 6 moléculas de água e a palavra hidratado se refere justamente a esses sais hidratados. No caso, eu tenho cloreto de cobalto hexahidratado, que vai ganhar essa coloração violeta, certo? A partir do momento que eu aqueço, da mesma forma que eu fiz aqui com o cloreto com o sulfato de cobre, ele vai mudar a coloração devido à evaporação dessa molécula de água. Essa molécula de água vai sair do retículo, ok? E eu vou mudar, vai haver a mudança da coloração. Aqui, tá certo? Ele vai ganhar esse tom azulado. Perfeito? Seguindo. Pois então, falamos das nomenclaturas, falamos um pouco das reações de neutralização, que são as reações que formam esses sais, falamos um pouco da sua característica. Até o momento, alguém tem uma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Estou me seguindo, então. Então, vejamos, meus amigos. Para além, como eu venho chamar a atenção, para além da nomenclatura, né, que é importante a gente saber, e eu chamo a atenção que é importante que a gente faça alguns exercícios, para além desses que a gente resolve na nossa aula, que isso vai fazer aprimorar. É importante recordar, né, da funcionalidade dessas substâncias, é bastante importante saber também. Okay? Então, aqui nós temos
o cloreto de sódio, que é um ácido, que é um sal bastante conhecido, é o sal comum, tá certo? E aqui tem uma imagem de uma pessoa que está com bócio. O bócio, ele causa esse inchaço, tá certo? Aqui no pescoço da pessoa. Veja aqui, ó, conhecida como vulgarmente como papo, ok? Os sais, né, de cozinha, eu sempre lembro, leio o rótulo das substâncias, eles são sais iodados, certo? O iodo, ele é adicionado, justamente ao sal, como medida de saúde pública, para que as pessoas não desenvolvam essa doença. É justamente decorrente da falta de iodo. A pessoa que tem baixa quantidade de iodo no seu organismo tende a desenvolver bócio. E aí, ó, tem outros sais que fornecem iodo, iodeto de sódio, certo? Iodeto de potássio, com todos aqui fornecendo iodo ao nosso sal de cozinha. Nós temos também aqui o carbonato de cálcio, certo? Ele está presente, ó, justamente nas estalagmites, estalactites e da casca de ovo. Ok? O principal componente da casca de ovo é o carbonato de cálcio. Da mesma forma que ele é usado, veja bem essa frase aqui, ó, é bastante importante. Ele é usado para diminuir a acidez do solo e como abrasivo em cremes dentais, certo? Esse abrasivo, entre aspas, é o esfoliante, tá certo? Ou seja, como ele vai funcionar como se fosse um esfoliante nos cremes dentais, tá certo? Fazendo uma analogia ao que acontece, por exemplo, nos sabonetes. E aí a gente chamou atenção também a questão da diminuição da acidez do solo, tá certo? E aí eu vou destacar aqui, ó, essa palavra hidrólise, tá certo? Mais adiante nós vamos estudar, né, que para além das bases e ácidos, os sais, tá certo? Eles também modificam o pH das substâncias. Então, se eu tenho uma água que está com pH neutro, por exemplo, e coloco justamente o carbonato de cálcio, vai ocorrer uma reação química que se chama hidrólise e vai causar a diminuição da acidez do solo, ok? Ou vai causar a diminuição da acidez daquela substância que está ali, certo? Então, mais adiante nós vamos ver, ó, calagem, tá certo? É importante a gente se atentar para essas funcionalidades, essas funções, e pouco a pouco a gente vai pegando. Então aqui só foi um exemplo que gostaria de mostrar a vocês. Temos outros exemplos também. Aqui a gente tem o próprio bicarbonato de sódio, certo? Ele é usado para fazer efervescência devido à liberação de CO2. Okay? Ele é usado aqui também como antiácidos. Nós temos aqui o carbonato de sódio usado na produção de vidro. Temos o laxante, que é o sulfato de magnésio, da mesma forma que o antidepressivo, carbonato de lítio. Ok? O nitrato de sódio ele entra na composição da pólvora de fertilizante também, e é muito utilizado também na síntese orgânica. Então, veja, nós temos aqui 5 exemplos de sais, ok? Que estão presentes no nosso dia a dia. Sobretudo aqui o bicarbonato de sódio, tá certo? Que é bastante utilizado aí. O sulfato de magnésio, ele, por exemplo, vende na farmácia, né? como laxante. Outros, meus amigos. Água sanitária, vejam bem. Cloro, composição, né? Ativo aqui, ó, tá faltando a palavra cloro aqui, tá subentendido aqui, ó. Cloro ativo, carbonato de sódio e água. Aqui está o princípio ativo, certo? O princípio ativo seria hipoclorito de sódio ou cloro ativo aparecendo aqui. Aqui está o percentual.
de 2 a 2,5. Para que uma substância seja classificada como água sanitária, ela tem que ter essa composição aqui de cloro ativo, certo? Ou seja, ela tem que reagir de forma que ofereça, após essa reação química, essa composição aqui, ó, de 2 a 2,5%. Qualquer coisa que esteja fora dessa margem não é classificado como água sanitária, perfeito? Qual o princípio ativo aqui? Ó? É o hipoclorito de sódio. Usado também como alvejante, a gente usa isso muito no nosso dia a dia. Nós temos aqui o giz escolar, certo? Que é o sulfato de cálcio, muito utilizado também no gesso, certo? Seja aquele hospitalar, seja aquele de uso doméstico. Temos aqui o sulfato ferroso, FeSO4. Acho que muitos de nós já tomamos o sulfato ferroso, né, para se recuperar, por exemplo, de anemia. E para quem já teve catapora, por exemplo, talvez já tenha ouvido falar aí no permanganato de sódio, perdão, permanganato de potássio. Ele é vendido em pó ou em cápsulazinhas, né, em pequenos comprimidos, é dissolvido na água e as pessoas se banham com essa soluçãozinha. Ele é utilizado como antimicótico, ou seja, ele vai justamente oxidar todos aqueles micro-organismos que, porventura, venham a causar infecção nas feridas, tá certo? Da catapora. Usado como cicatrizante, enfim. Esse aqui é o seu principal uso. Bom, meus amigos, a gente termina o primeiro momento da nossa aula, onde nós falamos de sais, tá certo? E logo, logo nós voltaremos com a segunda parte para falar sobre óxidos. Eu gostaria de perguntar a vocês se está tudo bem, alguém quer uma explicação, quer que volte em algum outro momento para a gente poder complementar alguma coisa. Tudo bem, Davi? Ok, então. Vou considerar os amigos aí que tiverem, pode se manifestar. Então tá tudo bem, vamos considerar realmente que todos compreenderam e que na próxima oportunidade a gente se fala. Então, vou fechar aqui até daqui a pouquinho, tá certo? Até daqui a pouquinho, naquele horário que está marcado lá no nosso grupo no WhatsApp. Até daqui a pouco.